Família, é quase consenso na mídia que o estilo do Diniz não combina com o elenco do Vasco. E para dar mais argumentos a isso, olha o que o Hugo Moura fez contra o Palmeiras. Nesse sentido, quero trazer aqui nesse vídeo o Luiz Fabiano lá na ESPN falando sobre Diniz e Vasco da Gama. Professor, indignado também com esse gol que o Vasco deu lá no programa do Galvão Bueno. E a gente consegue tirar também outras resenhas, né? Eu consigo falar do Ryan porque o Galvão Bueno fala sobre a defesa do Palmeiras, que levou apenas 3 gols nesse campeonato. Nessa resenha também do Luiz Fabiano, ele fala, o Vasco tá dando mole, tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Então chega aí que tem muita resenha aqui no canal Vasco em Família, e claro que vamos falar também sobre a partida de amanhã contra o Bueiro do Galerro, é isso mesmo. Hoje tem também o outro jogo do grupo, né, Melgar contra Lanús, e eu quero falar aqui do sistema defensivo do Vasco. Amanhã a gente pode ter o Luiz Gustavo como titular, e quero falar sobre o João Vitor. Vou trazer até uma resenha aqui do jornalista Gabriel Farias, que exaltou a partida dele contra o Palmeiras, e eu acho que a gente tem que exaltar essa partida. João Vitor que estava tomando porrada de mim, de você, isso, péssimo zagueiro, tem que barrar, mas olha, jogou muito bem contra o Palmeiras. Então chega aí, nessa terça-feira, vem resenhar com o Tiagão, mas antes, aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Rapidamente falar aqui do Campeonato Brasileiro, fim da 7ª rodada, e ontem teve 2 jogos, né? O Bragantino, o RB Bragantino ganhou por 1-0 do Mirassol, e olha só, em segundo colocado, 16 pontos, o RB Bragantino que no ano passado terminou o Campeonato Brasileiro na 16ª colocação, ali na beirola do rebaixamento, e nesse momento é vice-líder, tá fazendo uma grande campanha, ganhou do Mirassol, que permaneceu com 7 pontos, e o Galo conquistou uma vitória fora de casa, né, por 1-0, o gol do Scarpa chegou a 9 pontos, e o Juventude permaneceu com 7 pontos. Dessa maneira, o Vasco está na 14ª colocação, agora nenhum ponto. Deixa eu ver aqui o saldo de gols, né, por vitórias, é isso. O Fortaleza tem 1 vitória, o Vasco tem 2 vitórias, porque o saldo de gols do Vasco é -3, do Fortaleza é 0. Por isso, estou comentando aqui, né, porque o Fortaleza nesse momento está na 17ª colocação, também com 7 pontos. A gente vai seguir aqui a nossa resenha, mas a gente vai voltar a falar do Campeonato Brasileiro, família vascaína. Deixa eu pegar aqui a minha pauta, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Tá aqui, qual é o assunto? JP, família vascaína. Por que vamos falar sobre o JP? Recentemente, né, saiu aí a informação que o Vasco fixou um valor, né, para o Avaí comprar ao fim do empréstimo, 1 milhão de euros, se eu não me engano, né, por 50% do passe do jogador, e isso é um verdadeiro absurdo, né? Não adianta o Pedrinho vir com as justificativas dele, pá, que essa não dá para aceitar, essa não cola, foi uma merda que fizeram, tá? Porque ele pode falar, né, mas pô, você tem que tentar ali encontrar um valor pelo que o jogador entregou num determinado momento, que é o caso, né, do Eric Marcos, e aí eu até falei aqui, por mais que muita gente, né, inclusive a gente já debateu isso lá no grupo de membros, em relação ao Eric Marcos, cara, eu consigo entender, tá? É um valor baixo? Sim, mas é um jogador que pouco mostrou no profissional do Vasco. Não sei se ele tem essa margem de evolução, então não adianta você também pedir aqui um valor, o clube não vai aceitar, você não consegue emprestar o jogador que você não vai utilizar, vai ter que pagar salário e tudo mais. Então, realmente tem que ter essa engenharia aí. Agora, no caso do JP, eu já discordo plenamente, porque foi um jogador que conseguiu mostrar sim no profissional. Foram poucos jogos? Foram. Ele se lesionou, depois ele não teve sequência, mas mostrou futebol contra São Paulo, Fortaleza, Botafogo. Então, essa estratégia aqui do Vasco foi horrorosa, na minha opinião. E vem se destacando lá no Avaí, família. Tá aqui, ó. Emprestado ao Avaí, JP marca mais um gol. Agora contra o Goiás. Tá aí, ó. Aos 21 minutos da partida, o JP abriu o placar e se você observar aqui as estatísticas da Série B, tá aí, ó. O JP tá entre os líderes. Tá entre os artilheiros da competição. O Pedro Rocha do Remo tá com 4 e o JP tá ali encostando na frente, chegando com 3 gols. Então, assim, muito legal, né, esse destaque aí do JP, porque de fato essa é a ideia, né? Quando você empresta um jogador. Tem alguns casos aí que o Vasco empresta os jogadores e eles não performam, eles não conseguem jogar, e não está acontecendo isso, né, com o JP. Saiu, foi pro Avaí e tá jogando, tá performando, é titular absoluto, tá tendo sequência, e isso é muito interessante para o Vasco, para o jogador, porque está atuando, está pegando experiência, e isso é muito importante. Mas, né, o que a gestão fez em relação a valores,
a vender 50% do passe do jogador. Foi absurdo, tá? Na minha visão. Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre a Sul-Americana, hoje tem jogo, né? Hoje tem Melgar contra Lanús, tá na tela pra vocês. Pelo grupo do Vasco na Copa Sul-Americana, Melgar recebe o Lanús às 11 horas, é isso, vai passar o jogo na ESPN 4. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar, vou dar um pulo de vez em quando, porque hoje tem Golden State Warriors pela NBA, né? Eu gosto muito de ver NBA também, família Vasco, mas eu vou dar um pulinho lá. Tá aqui também a programação do Vasco, né, visando essa partida. O Vasco que viajou no dia de ontem, já chegou, né? Inclusive tem algumas imagens já no Instagram do Vasco, no YouTube e tudo mais. Treina hoje e amanhã encara o Puerto Cabello às 7 horas, família. Eu tava vendo aqui, né, o retrospecto recente desse time venezuelano. Separei aqui, ó. Foram 9 jogos em casa, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Coincidência ou não, as últimas derrotas dentro de casa, elas foram para o Carabobo, né, que está no grupo do Botafogo, na Libertadores, e agora, recente, né, no dia 2 de maio, perdeu para o Deportivo Táchira por 2-1. Esse time está no grupo do Flamengo na Libertadores, família vascaína. Assim, é o que eu venho comentando aqui com vocês, né, amanhã, ou no vídeo de mais tarde, a gente vai entender o que o Felipe, comissão técnica, departamento médico entende para esse jogo. É um jogo importantíssimo, claro, visando a classificação, porque hoje, de repente, você vai ter a possibilidade ali com o empate ou até a derrota do Lanús. Eu acho que são os melhores resultados, né? Vitória do Lanús, nem pensar. Então, o Melgar ganhando ou o empate nesse jogo, o Vasco pode assumir a liderança da competição ganhando do Puerto Cabello. Então, é um jogo decisivo visando a classificação. Mas, né, como a gente vai comentar aqui sobre o Campeonato Brasileiro, eu entendo que a prioridade tem que ser essa competição. Tem que ser. E nesse momento o Vasco já está pressionado. Joga, por exemplo, né, na próxima rodada contra um Vitória que está na 18ª colocação com 6 pontos. Perdendo para o Vitória, o que acontece? Provavelmente, muito provavelmente, Z4. E isso não é a Maria, não. Isso não é o ideal, você sabe muito bem. Então, Thiago, eu sei que não vai acontecer isso. Muito provavelmente o Vasco vai com força máxima para esse jogo contra o Puerto Cabello. Mas se eu fosse treinador, claro, isso não pode ser uma decisão apenas da comissão técnica, mas eu pouparia bastante, tá? Eu entraria aqui só com Coutinho, Verratti, Matheus Carvalho, que jogou no último jogo. E não é titular, né? Entrou ali numa estratégia do Felipe, de repente o Tietê também, que tava um tempo sem jogar, poderia entrar nessa partida. Agora PH, Piton, João Vitor, Hugo Moura, que tá jogando todos os jogos, eu pouparia, cara. Nuno Moreira precisa ser poupado também, tá sentindo desgaste, porque a gente tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, família vascaína. E aí, deixa eu pegar aqui, o Thiago tá meio enrolado hoje, né? Eu queria falar do Léo Jardim, já que eu destaquei essa imagem aí, né, com a programação do Vasco. Eu tava vendo essa matéria aqui, ó, multa rescisória de Léo Jardim para clubes do exterior é de 40 milhões de euros. Dificilmente, né, cara? Dificilmente um clube na Europa vai pagar isso tudo pelo Léo Jardim. Mas a gente acompanha, né, o noticiário aqui dos times no Brasil. Léo Jardim ainda que não respondeu, me parece, a terceira proposta do Vasco. Recentemente apareceu aí uma informação do GE, né, se ele jogar 60% das partidas, o Vasco pode renovar o contrato do Léo Jardim automaticamente, mas a gente quer que o jogador aceite a proposta e fique por mais tempo, né? Que defesa que ele fez aí no jogo contra o Palmeiras, mas como eu disse, o noticiário, tá aí o Cruzeiro, tá buscando um goleiro, né? O Cássio virou o Neuer, Courtois contra a gente, até agarrou bem também contra o Flamengo, mas já é um goleiro de uma certa idade. O Palmeiras também vive essa mesma situação, tanto que eu tô vendo por aí que o João Paulo, um bom goleiro do Santos, né? Mas o Brasão tá pegando pra caramba lá, o Cruzeiro tá tentando, o Fluminense tá olhando, o Palmeiras também tá observando. Então ter um goleiro do nível do Léo Jardim, com certeza, né, faz ele ficar muito valorizado e tentar aí, né, um aumento bem interessante para ele em relação ao Vasco. Mas eu tô torcendo muito para que o Léo Jardim possa renovar com o nosso Vascão. Esqueci de destacar, família vascaína, isso no início do vídeo, e já que a gente vai comentar um pouco aqui sobre a defesa do Vasco, falando também do João Vitor, eu queria destacar esse rumor aqui de mercado, tá? Não sei se é uma informação verdadeira, se de fato o Vasco buscou, sondou esse jogador, de repente o Corinthians quer emprestar ele porque ele não está vivendo um bom momento lá, a torcida tá cobrando, deve perder espaço, e aí o Corinthians, poxa, interessante emprestar, vai jogar lá, né, vitrine, e ele pode ser vendido futuramente. Não sei, de fato teve essa resenha. Mas tá aqui, a Lohane Chaves levantou o seguinte: Vasco recuou após saber dos valores sobre Félix Torres. Repito, não sei se é fake news, só tô levantando aqui uma questão que é interessante porque o Vasco
de fato, precisa contratar zagueiros. Na avaliação aí do Diniz, né, segundo as informações, ele pediu 2 jogadores de meio campo e 2 pontas, não comentou sobre zagueiro, mas eu entendo que o Vasco tem que buscar um bom zagueiro, né, para jogar ali do lado do João Vitor, ou também, né, perdão, o João Vitor não ter cadeira cativa, disputar ali posição com esse zagueiro que chegar, o Maurício Lemos também, recuperando de lesão. Agora, pelo amor de Deus, né, gente, se isso aqui fosse verdade, eu queria chegar no Pedrinho, no Felipe, nos scouts do Vasco. Gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo aí? Eu sei que não é fácil fazer futebol sem dinheiro, mas, gente, esse cara aqui é horroroso. Tá? Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Além de ruim, é 22. E é aquele 22 que dá um carrinho é expulso, dá um carrinho faz pênalti no final de campeonato. Não, peraí, né? Se for para contratar um zagueiro, tem que ser o zagueiro. O zagueiro. Gastar dinheiro com um zagueiro que de repente tem o mesmo nível que os nossos, não vale a pena. Né? E eu nem tô aqui cogitando que o Vasco quer pagar o Corinthians por esse zagueiro. Por empréstimo mesmo, tá? Ele é fraco. Ele é fraco, Pedrinho. Ó, se cerca melhor aí desses scouts aí que... Deus que me livre, hein? Família, gostaria de falar agora com vocês sobre o João Vitor e trazendo aqui essa análise do Gabriel Farias. Se liga só, vê se você concorda. O João Vitor fez uma boa partida, né? Vai passar batido porque a gente tá falando de um Vasco que perdeu o jogo e num erro defensivo que não teve nada a ver com o João Vitor, diga-se de passagem. Mas o João Vitor teve uma partida de perseguição a atacantes tão bem velozes do Palmeiras. Em vários momentos ele saiu atrás, chegou na frente, recuperou, interceptou jogadas perigosas, quase fez o gol no primeiro tempo, já e salva numa bicicleta em cima da linha. É muito mais mérito do adversário do que propriamente um demérito do João Vitor na finalização. Sei que é complicado tentar buscar um ponto positivo na atuação, tentar ressaltar uma atuação individual, quando no fim das contas o Vasco perdeu, né? E o que importa é o objetivo coletivo. Mas o João Vitor, em termos de confiança, em termos de lado individual, ele pode terminar esse jogo fortalecido. Para um Vasco que claramente está precisando de um zagueiro um pouco mais consistente. O Lucas Freitas deixou o campo lesionado, mas também não era esse zagueiro confiável. O Lucas Oliveira não passa essa confiança. De repente o João Vitor vai ter que jogar ao lado do Luiz Gustavo nos próximos jogos. Seria muito interessante, enquanto o Lemos não volta, e o João Vitor recupere parte da confiança. Precisa ser um craque, precisa ser um zagueiro mais seguro. E contra um time qualificado como o do Palmeiras, com boas peças ofensivas, o João teve uma atuação bem legal. Pena que o resultado vai acabar escondendo um pouquinho essa... É isso. Apesar de, na minha opinião, o João Vitor deveria ser poupado amanhã, é muito provável, né, que ele faça dupla com o Luiz Gustavo, que entrou ali no decorrer do jogo, né, com a lesão após a lesão do Lucas Freitas. Sim, família, eu concordo plenamente com essa análise aí do Gabriel Farias, né, o resultado realmente apaga essa boa atuação do João, do próprio Léo Jardim também, que pegou muito, mas gostei, porque encarou um ataque muito rápido, né, Facundo Torres, Vitor Roque, Estevão, e ele teve vários embates assim, né, com esses jogadores, de velocidade mesmo, de tapa na frente, e ele conseguiu ganhar a frente, roubar algumas bolas, cortar para lateral, para escanteio. Então gostei muito da atuação do João Vitor. É isso, cara, o João Vitor, ele é bom zagueiro. Ele é bom zagueiro. Ele não vale o valor que o Vasco pagou. Isso eu acho que tá claro. Mas é aquilo, né? É jogar simples. Nesse jogo contra o Palmeiras, ele fez isso, né? Teve algumas bolas que ele poderia tomar à frente, proteger. Não, vem rasgando e tá bom, é isso. Né? Você tem que buscar a sua confiança novamente. Por exemplo, né? Eu tava vendo o Palmeiras. Vou deixar até pra falar isso depois aqui dos cortes que a gente vai trazer em relação ao Ryan e a defesa do Palmeiras. Mas assim, espero que essa atuação, enfrentando, apesar da derrota, tá? Que não passou por ele. Né, vale dizer como foi, né, alguns jogos aí contra Ceará, cara, contra o Melgar, o João Vitor errou individualmente falando assim, não lembro, mas teve alguns erros aí também do João Vitor, que eu tô lembrando aqui agora, foi contra o Ceará, mas nessa partida, apesar da derrota, jogou muito bem, pegou um ataque ali muito interessante, muito bom, então espero que seja uma partida para dar essa confiança pro João Vitor, fazer o simples e continuar aí como titular do nosso Vascão, contribuindo, ajudando, família vascaína. Quero saber a sua opinião. E para finalizar o nosso vídeo, vamos trazer aqui essas resenhas do Professor, do Galvão Bueno, do Luiz Fabiano, falando ali do gol que o Vasco sofreu, estilo do Diniz, saída de bola, opções que ele vai ter no Vasco, bem interessante pra gente debater. Se liga só. Aí a falha, o cara ficou sem saber, sabe o que é isso? Tem hora que tem que dar uma rifada na bola, gente. Dá uma rifada na bola. Saiu apertado e entregou. O Palmeiras está na liderança. Você viu o posicionamento dos 3 jogadores do Palmeiras onde é que estavam? Eles iam dar o bote, cara. Então por que eu tenho que sair ali? Porque agora eu tenho que sair jogando? Mas quem tem que dar aqui pra dar Você sabe que o chutão é uma tática? Se os caras estão marcando em cima uma pressão, eu dou o chutão lá na frente do jogador que cabeceia mal para poder eu ganhar a segunda bola. Eu posso perder a primeira e ganhar a segunda bola. Tem que sair. Sai a Mas dizem que hoje não pode, que isso é quebrar o jogo.
que bater a bola pra frente é quebrar o jogo. Quebrar jogo. Essa coisa de você ficar saindo assim, você mata o torcedor do coração. Aliás, queria só dizer uma coisa. Olha como é que é o jogador de Palmeiras, olha só. Dá uma olhada dos três ali, como eles estão atacando. Mas não é só marcação na frente, não. Isso, o Abel, por isso tantas vitórias, tanto time do Palmeiras. Mas para sair desse jeito, para quê? Mas qual foi a tática do Palmeiras? Sabendo que o Vasco ia fazer isso, esperou a saída e no momento saiu E num pressionou. campo o Palmeiras ruim. tomou só 3 gols até agora, hein? Que dificulta mais ainda. É importante dizer isso, tomou só 3 gols até agora o Palmeiras. Estilo de jogo do Vasco, acho que não casa muito com o Fernando Diniz, né? É difícil. A gente viu aí a saída. Eu acho que a saída de bola bola outro dia foi fantástica para ele. Acho que ele teve intenção. Não sei, o Fernando Diniz precisa de tempo, né, para trabalhar. E o Vasco precisa de resultado, né? Imediato. E melhora, né? O imediata. Porque o Vasco está poupando no Campeonato Brasileiro. Eles estão confiando demais em poupar no Campeonato Brasileiro. Inclusive, pouparam contra o Corinthians e o Carille tomou a culpa. Sim, agora 8 contra o Corinthians. 8, só que foi uma coisa combinada, tanto é que o atacante do Vasco falou que eles ficaram no banco porque foi uma coisa conversada pela diretoria, o treinador, tudo. Teve um consenso de ficar no banco. Eles estão poupando no brasileiro. Depois, amigo, para correr atrás é complicado no brasileiro. Família, rapidamente, né, só destacando aquele ponto que o Galvão levantou ali, que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro levou apenas 3 gols em 7 rodadas. Isso realmente você tem que destacar, né? E aí eu vi muita gente criticando a atuação do Ryan. Eu penso totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. Não tô dizendo aqui que o Ryan fez uma grande partida, mas o Ryan, né, foi na média. Não tirou nota vermelha, não. Na minha opinião. Tentou, brigou, ganhou várias bolas no alto, assim, fazendo, né, aquela casca, ajudou defensivamente, criou oportunidades fazendo facão, movimentando, escorando, tabelando, que ele tem mais recurso que o Verratti, mas encarou um excelente sistema defensivo. Cara, teve uma bola que, assim, me mostrou isso, né, podemos dizer assim. A diferença que faz um sistema defensivo, zagueiros de qualidade, confiança pra jogar. Eu acho que tem uma bola do Piton, que ele bate o lateral rapidamente pro Lloyd, e depois a galera até reclama com ele, né? Jardim, João Vitor, Freitas. Calma, irmão, calma, vamos controlar o jogo. Ele bate, a bola, né, ficou longa pro Lloyd Augusto, e aí o que faz o Gustavo Gomes? Em vez de dar um chutão pra fora, ele tira do Lloyd. Ele tira do Lloyd e arma o contra-ataque do Palmeiras. É o que eu falo, questão de confiança e de qualidade. Se é um zagueiro do Vasco, bumba meu boi, né? Lá pra casa do João. Entende? Então faz a diferença. O Ryan encarou um bom sistema defensivo. O Bruno Fux não é esse zagueiro, mas quando entra nesse contexto de um time bem protegido, volantes, laterais, a coisa flui. Família Vascaína, por isso que eu não achei uma partida ruim do Ryan, não. E aí, pegando, família, o que o Luxemburgo falou e também o Luiz Fabiano, o que outro dia eu trouxe aqui um comentarista que eu não me recordo, né? Falando que a galera fica colocando isso na conta do Diniz, mas não é somente o Diniz que trabalha dessa forma, né, família vascaína? Eu tava assistindo o Cruzeiro jogar, o Cruzeiro diversas vezes saindo jogando, né? Com o Cássio, o Fabrício Bruno e o Vidalba, se eu não me engano. Várias vezes isso aconteceu. E não é somente o Cruzeiro, você pode pegar aí vários times que iniciam, né, construindo ali. Claro, você tem que ter o entendimento, né, como foi dito aí, pelo gramado, os jogadores pressionaram ali, encaixaram, e você não consegue fazer, né, as movimentações necessárias para sair jogando, bumba lá no Ryan, que no caso estava jogando, né. Mas é isso, cara, é acreditar e confiar no trabalho do Diniz. E claro, que o Diniz não seja cabeça dura nesse sentido. Não dá para jogar, não tá com confiança, bumba. É isso, não pode ficar dando esse tipo de doce. Mas, família vascaína, o Felipe Melo falou, né, sobre isso no programa Fechamento Sport TV, que o Diniz fazia muita repetição nesse sentido de saída de bola, goleiros, zagueiros, né, movimentação dos volantes, laterais e tudo mais. E aí o time adversário, né, no caso, jogava sempre com 2, 3 a mais, para realmente povoar mais, pressionar mais o time na saída de bola. E aí o Felipe Melo, né, falou quando a gente ia pro jogo, existia ali os erros, ele até citou o erro contra o Vasco, né, do Pedro Raul, que o Fábio toca no pé dele, mas em várias vezes, e o Diniz tinha isso anotado, né, era uma estatística dele, que o Fluminense chegava muito mais e construía os gols dessa maneira do que, né, acontecia os erros. Então essa é a nossa esperança. Continuo, né, torcendo muito pro Vasco conseguir acertar aí com o Fernando Diniz, porque até entendo
né, a galera que fala, pô, não tem o estilo, os jogadores do Vasco, não sei, não passam essa confiança, porque o Diniz, o estilo dele, a gente pode dizer que é assumir um protagonismo na partida, né? Não é somente a saída de bola. O Diniz é um time que tem mais posse de bola, que cria várias oportunidades. Ele conseguiu isso naquele Vasco de 2021, é que depois os resultados não caminharam, mas ele teve uma sequência de vitórias. É que aquele time do Vasco, mesmo para a Série B, era muito ruim. Era lento, era cansado, era pesado, era um time mal montado. Mas o Vasco, mesmo com aquele time, teve um impacto inicial também ali com a chegada do Nenê. Então a gente espera isso. A gente sabe que o Vasco, nesse momento, realmente a gente está preocupado. Mas, de repente, com essa confiança que ele passa para os atletas, treinamento, entrosamento com o estilo, os jogadores, né, o Vasco possa caminhar. Eu continuo achando, dentro das opções, pegando ali o exemplo do Carille, eu acho que o Diniz tem mais a cara do Vasco, família vascaína, porque não é somente a saída de bola, é potencializar também Coutinho, Nuno, jogadores que não têm aquela força física, mas tecnicamente são acima da média. E isso a gente sabe que esses jogadores podem ser potencializados com o estilo do Diniz. É isso. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu tô de volta. Tamo junto.